Olá, bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Bom dia. Mais uma live, Senhor. Mais uma live. A gente está começando. E hoje é dia 30. Dia 30. Bom dia, Natália. Bom dia. Mais uma live nós vamos começar e hoje é dia 30. Gente do céu, nós fizemos... faltamos 3 dias, né? Foi 3 dias que eu não fiz a live. Então, quer dizer, hoje é dia 30, então nós fizemos 27 lives. Nossa, que legal! Né? Então, mais um dia... Eu estou aqui para trazer uma mensagem de sabedoria, que é o do livro de Provérbios. Mas hoje, eu sempre falo desse versículo que no que nós possamos regozijar e nos alegrar no Senhor. Que está lá em Salmos 118, fala assim: este é o dia que o Senhor fez. Nossa, gente, isso é tremendo, a gente colocar isso no nosso coração. Saber que foi esse dia que o Senhor fez para nós e nós temos a escolha de fazer um dia bom e um dia mau. São as nossas escolhas, são as nossas escolhas que nós vamos ver se nós vamos nos alegrar ou nos regozijar no Senhor, porque a palavra dele fala, Salmo 118, 24 fala: este é o dia que o Senhor fez. Já pensou? Trazer essa revelação no nosso coração, que esse foi o dia que o Senhor fez. E o que nós precisamos? Regozijar nesse dia e alegrar nele. Nossa, isso aqui é tremendo, gente. Se a gente colocar isso no nosso coração, no dia a dia, nós só precisamos entender isso, que foi o Senhor que fez esse dia, né? Nós temos um dia todinho para nos alegrar e regozijarmos nele. Esse é um dia, nossa, isso é maravilhoso, nós ter essa consciência de que foi o Senhor que fez. E tudo é planejado por Ele. É claro que a gente ora sem, entendeu? Mas tudo que for acontecer é direção dele. Por isso fica começando com esse versículo que este foi o dia que o Senhor fez para nós. Amém? E vamos lá, mais um dia, né, de Provérbios. Hoje é dia 30. Mas eu gosto sempre de deixar essa mensagem aqui que fala lá em Tiago 1:5. Porque nós estamos falando do quê? Da sabedoria de Deus, né? E se nós precisamos de sabedoria, nós temos que buscar o Senhor, né? Então, a sabedoria dele é por ele e para ele são todas as coisas. Que fala lá em Tiago 1:5, se, porém, o título já fala assim, como obter sabedoria. Então, fala assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improsperar, e ser-lhe-as concedida. Mas peça, porém, com fé. Então, igual eu falo, se a gente precisamos de sabedoria, nós pedimos quem? A Deus. E nós temos que pedir com quê? Com fé. Com fé. E outra coisa, nós não podemos duvidar da sua sabedoria quando ele nos dá. Então, o que nós precisamos? De pedir, ter fé e nunca duvidar, né? E não duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, como nós estamos lendo Provérbio, né? Vamos voltar lá para Provérbio. Porque Provérbio é o livro do quê? Da sabedoria. A sabedoria está onde? Está em Deus.
que quando nós buscarmos Ele de todo o coração, encontraremos a sua sabedoria. E a sabedoria está em quê? Em conhecer a palavra. Conhecendo a palavra, nós encontraremos a sua sabedoria. Amém? Então, que Deus nos abençoe nesse dia, né? E vamos lá para Provérbios 30. Provérbios, quem fez esse provérbio? Salomão, ele fez do 1 ao 29. Mas aqui, no 30, são as palavras de Agum. De Agum. Quem foi Agum? Foi eu até anotei aqui, Agum, ele era um cobrador ou colecionador. Ele era assessor do rei Salomão. Agum, aqui ó, as palavras de Agum. Esse aqui ó, do 30, do 1 ao 33, palavras de Agum. Forma uma coletânea separada de provérbios e são de certa maneira diferentes na tônica do resto do livro. Foram utilizadas diversas formas de expressão literária, inclusive oração, argumentação, instrução e fascinante aforismo numérico, que mais parece quebra-cabeça do que provérbio. Então aqui, Agum, ele demonstra um espírito humilde, né? Ele era um dos reis, mas ele tinha um espírito humilde para quê? Para falar da sua palavra, ó. Fala assim. Ele era, não se sabe, porque na palavra, não sabe muitas coisas sobre ele, mas sabe, assim, ó, não se sabe nada a respeito de Agum, mas aparentemente ele era um sábio bem conhecido. É óbvio que Itiel, o qual era seu discípulo, ou provavelmente seu filho. Agum demonstra espírito de humildade. Vamos compartilhar essa live para algumas pessoas, ver se entra, né, na nossa live. Cadê? Fala assim, ó, em seus, ou provavelmente era seu filho, né, de sábio, mas Agum, aquele demonstra um espírito de humildade, que ele tinha um espírito de humildade, a verdadeira humildade entendida na Bíblia como sinal de sabedoria e de grandeza. Então ele tinha no coração, mesmo ele sendo uma pessoa muito conhecida, te conhecia muito da palavra, mas ele tinha isso no coração, né? A humildade de aprender. Então ele pegou e fez esses últimos versículos, esses dois últimos provérbios, falando sobre isso. E nos traz o entendimento do que ele está falando. Que ele fala assim, ó, que ele primeiro começou, né? Do 1 ao 4, ele fala assim, ó, palavra de Agum, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem, fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria e nem tenho o conhecimento do santo. Nossa, que humildade, ele era super estudioso, fala que ele era muito estudioso. Então aqui ele fala, né, que ele era muito sábio, mas como é que ele colocou aqui, ó? Porque eu sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo.
a humildade que ele tinha. Aí ele fala assim: quem subiu o céu e desceu? Quem cerrou os ventos nos seus punhos? E quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Quem é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Então, assim, ele tinha essa humildade de reconhecer ele diante de Deus. Agum, ele demonstra desde o início sua humildade, rejeitando todas as formas de arrogância, com uma eloquência singular. Ele abre seu texto com perguntas retóricas para exaltar a grandeza de Deus, né? Ele olhou para o universo, né? Ele olhou para o universo com a sua beleza e a sua complexidade indescrutável, sem se curvar diante do Criador. Então, essas palavras são fonte de vida para nós, que o nosso conhecimento não vale nada diante da palavra de Deus. Então, a sabedoria instrui na palavra de Deus. Por isso que nós precisamos buscar a sabedoria de Deus todos os dias, mas com humildade no Senhor. Humildade. Não adianta nada você ter dinheiro, fama e poder e não ter humildade na palavra de Deus. Então a palavra de Deus nos traz isso aqui, que nós precisamos buscar primeiramente a humildade no Senhor, né? Não temos, mesmo com muito conhecimento, nós precisamos ter humildade. Aí no 5, olha só no versículo 5 e 6. Ó. Aí ele fala também, Agum, ele fala assim, ó, ele dá instrução, né? Ele dá instrução sobre o caminho da sabedoria. Ele lidar com as dúvidas da fé. Agum diz que é incapaz de entender a mente do homem infinito. Como poderia tentar entender as obras infinitas da mente de Deus, né? Então ele fala que é incapaz de entender a mente do homem finito, porque nós somos finitos. Como poderia entender as obras infinitas da mente de Deus? Não há evidência de que Agum não tenha se aplicado ao estudo da sabedoria, mas pode-se dizer que mesmo depois de todo o seu estudo, ele ainda não dominava a matéria. Então quer dizer que ele, mesmo com todo esse estudo que ele tinha, ele ainda não dominava essa sabedoria, que é a sabedoria infinita de Deus, porque nós somos finitos, nós somos infinitos, mas a sabedoria de Deus é infinita. A sabedoria dele é coisas que a gente não consegue entender. Aí fala, no 5 fala assim, ó: toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Quer dizer que toda a palavra de Deus é pura. E toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo, ele é proteção, ele é escudo. Ele fala que o escudo quer dizer as armas da fé. Nós precisamos nos armar com a palavra de Deus todos os dias, para que neles confia. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Mais uma vez, ele deixa a palavra de Deus é perfeita. Ó, que nesse versículo destaca 3 verdades acerca da palavra de Deus.
A natureza da palavra de Deus é pura, não existe contaminação e impureza. A segunda verdade é que a palavra de Deus na nossa vida é escudo. A palavra de Deus é a arma do combate, né? De nós combatermos. Então, existem três verdades, né? Que a natureza da palavra de Deus é pura. A segunda, ela é escudo para a nossa vida. E a terceira, ela é completude da palavra. Ela é completa, quer dizer que a palavra de Deus é pura e completa. Então, nesse versículo, nós temos três verdades. A palavra de Deus é pura. Segunda, a palavra de Deus é escudo, é arma, é proteção para nós combatermos no nosso dia a dia. E a terceira verdade, ela é completa. Nossa, que tremendo, né? Em um versículo, em 2 versículos, vocês já completaria aqui a palavra de Deus. Quer dizer que a palavra do Senhor, ela é pura, ela é limpa, ela nos lava, ela nos purifica. E a segunda, a palavra, ela é escudo, ela é proteção, ela é escudo para o nosso dia a dia, para nos proteger a nossa mente, proteger o nosso coração, proteger a nossa boca de não falar coisas perversas. E ela é completa. Essa é a palavra de Deus. Aqui, ó, ele já traz aqui, ó, no 7, do 7 a 9. 2 coisas te peço, não mais negue antes que eu morra. Afaste de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Ele está falando aqui que dar-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue, diga, quem é o Senhor? Ou quem empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Nossa, esses versículos, ele é tremendo. Eu vou até mostrar para vocês. Eu tenho eles marcados, como eu já li esses versículos, olha. Eles estão todos marcados. Como eu já li isso. Mas eu não... Por isso que a palavra de Deus, ela é completa. Ela te dá a revelação do dia a dia, né? Aqui ele está falando, dá-me o pão que for necessário. Ele está falando, não me dá muito, para mim não esquecer que o Senhor é Deus, e não me dá pouco, para mim não envergonhar o nome dele. Me dá o pão de todos os dias, o pão da sabedoria, o pão do alimento, o pão eu falo assim, você pode encaixar aqui, ó, nessas 3 palavras, essas 3 verdades, que é o que? O pão da pureza, o pão da palavra, que é escudo, e da palavra que é completa, que é pura. Então, o pão, Deus te dá o necessário de todos os dias. Espera só um pouquinho que caiu aqui. O trem caiu aqui meu rascunho. Então ele fala, vamos lá, vamos continuar. Caiu aqui. Ele fala, né, que nós precisamos do pão de cada dia, nem pouco e nem muito. O pão de cada dia é o que o Senhor fala que nós precisamos. Caiu o negócio aqui no talher. É assim mesmo. Então, assim, aqui fala, né? Aqui são introduzidas aqui palavras de 2 coisas. Humildade de Agum e a refinada
refinada, como se ele estivesse ele fala aqui, mais preocupado com o caráter do que com a riqueza e a vida fácil. Aqui ele está falando do caráter, não é com a riqueza, né? Aqui ele traz esse contraste, né? Que, como se ele estivesse preocupado com o caráter do que com a riqueza e a vida fácil. Ele reconheceu a própria fragilidade e pediu situações que o capacitasse a manter os olhos em Deus. Então, nesse trecho, ele traz assim, muito, primeiro, ser livre da falsidade e da mentira. E segundo, para não profanar o nome de Deus, que seja pela riqueza, pela pobreza. Tanto a riqueza exorbitante como a pobreza profunda são a armadilha para a alma. Então ele fala muito sobre isso, né? Para que nos livre disso, né? Da falsidade, da mentira, né? Nesse trecho ele traz sobre isso. Então vamos continuar nossa leitura. Então tá aqui, mas vale a pena ler de novo esses últimos, como é que se fala? Esses últimos provérbios. Vale a pena ler todos os dias provérbio da sabedoria. Aqui, no 10 ele fala assim: não calunies o servo diante do seu senhor, para que aquele que te não amaldiçoe e fique culpado. Aí ele fala assim: não exponha os humildes à vergonha. Aí o 11 fala: daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendiz a sua mãe. Daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados na sua imundícia. Daqueles quão ativos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Daqueles cujos dentes são espada e cujos queixais são facas, para consumires na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Aí o 15 ele fala assim, fala assim, do 11 a 14, há uma geração. Bom dia, Janaína. Bom dia. Há uma geração usada aqui para representar um determinado grupo que possui características em comum: desrespeito, hipocrisia, orgulho e ambição. No 11 ele fala assim, o desrespeito, que fala assim: aqueles que amaldiçoam seu pai e quem bendiz sua mãe. O orgulho no 12. E a ambição no 14, que fala: cujos dentes são espada e cujos queixais são faca. Aqui as facetas da arrogância. Nesse trecho traz 4 facetas, né, que é da arrogância. A primeira delas tem origem uma infância ímpia, uma infância que não agrada o Senhor. A segunda é orgulhoso, tem uma atitude desfocada e desproporcionada a seus próprios olhos. A terceira leva o altivo a corromper sua relação com o mundo ao redor. E a quarta faceta da arrogância leva o altivo a corromper sua relação com aqueles que ele julga inferior. O 15 e 16 fala assim: a sanguessuga tem 2 cilhas, a saber, dá. Há 3 coisas que nunca se farta, sim, 4 que não dizem basta. Elas são sepultura, amada estéril, a terra que se não farta de água
e o fogo que nunca diz basta. Aqui fala sobre a ambição, né? Nesses versículos, do 15 ao 16, ele simboliza a ambição simbolizada pela sanguessuga. É o tema deste versículo. Duas filhas refere-se ventosa sanguessuga que grita dada, cujo apetite voraz nunca é satisfeito. Aqui vemos um comentário severo e até amargo acerca da insaciabilidade. A ganância incansável é ilustrada por uma sanguessuga. Ela suga todo o sangue, mas nunca se satisfaz. Existem pessoas que nunca estão satisfeitas com o que têm, querem sempre mais e mais, não se alegram com o que possuem, entristece pelo que não tem. Olha só como é sério, né? Aqui, muitas vezes, a pessoa tem, mas nunca tá feliz com o que tem. Sempre tá atrás de busca é uma busca, é uma ganância incansável, nunca está satisfeita, sempre tá reclamando. Nossa, já pensou você conviver com uma pessoa que sempre tá reclamando? Ele tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Muitas vezes essa pessoa é uma pessoa que está precisando do quê? Do Senhor, quer entender, está precisando da sabedoria do Pai. Porque ela tem tudo, mas ao mesmo tempo está reclamando, sempre está querendo buscar mais e mais e nunca está satisfeita. É a tal da sanguessuga, né? Aqui outra coisa. Há 3 coisas que são maravilhosas. Aí o 17 fala assim: os olhos de que zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvo no ribeiro arrastarão, e pelos pintões da águia serão comidos. O 17 fala assim do castigo do filho arrogante. Relação entre pais e filho deve ser marcada por amor. Esse aqui é muito sério também, né? O filho arrogante. Porque nosso filho tem que ser marcado pelo amor, pelo afeto, pelo respeito, pela gratidão. E nenhuma relação aceitável que exista zombaria e desprezo, principalmente dentro da própria casa, a família deve ser um lugar de vida. Então, que nós possamos plantar hoje no nosso filho amor, respeito, principalmente respeito para os mais velhos, sentir nele gratidão, trazer ele essa consciência da gratidão, né? Então, assim, trazer ele, tudo que a gente fizer para eles, como é que fala? Então, colocar, inculcar na mente dele, no coração, isso aí, respeito, amor, gratidão, né? Afeto, né? E inculcar nele a sabedoria do Senhor. Disso nós precisamos todos os dias mostrar para os nossos filhos que nós precisamos agradecer a Deus por tudo, agradecer a Deus pelo muito e pelo pouco. Aqui, ó, aí vamos lá no 30:18. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem como uma donzela. Aqui ele fala 4 mistérios da vida. Ele traz assim mais 4 advertências que nós precisamos ter. As partes são ligadas por uma admiração profunda diante do isso. Nós precisamos trazer no nosso dia a dia. Os antigos costumavam ser melhores observadores do que nós. Nós não observamos, né, na verdade. Tinha menos pressa, era mais abstraída, questionadores. A correria que vivemos muitas vezes nos priva de observar corretamente o mundo. É verdade. Muitas vezes a gente tá correndo,
a gente não observa os pássaros, a gente não observa a natureza, a gente não tá tão corrida a vida da gente que a gente não tem esse hábito de observar umas flores, igual agora mesmo, é o tempo dos ipê. Nossa, eu sou apaixonada, mas muita gente não tem esse de parar, de observar a natureza, como ela é linda. Então ele traz esse retrato que antigamente eles observavam mais, hoje não tem isso. Nós não observamos porque nós vivemos uma loucura da vida, correria atrás de querer mais, né? Então o que nós precisamos parar, respirar e observar essa natureza maravilhosa que Deus nos dá. O autor declara que está refletindo acerca dos mistérios da convivência do mundo à sua volta. Então, que nós possamos observar mais o mundo à nossa volta, né? Observar mais a natureza, observar mais o nosso dia a dia. O 30-20 fala assim: tal é o caminho da mulher adulta, come, limpa a boca e diz: não cometi maldade. Aqui ele fala, né, o contraste, né? O contraste com o belo e fascinante caminho do comum como uma moça. Vemos o caminho da adúltera, que é privado de consciência, graça e significado. Aqui, ó. No 30-21 fala assim, sobre 3 coisas, de novo, né? Você prestou atenção que nesses versículos ele sempre enfatiza 3 coisas, né? Aqui de novo, 3, ó. No 11 ele fala 3 coisas que são maravilhosas, né? Que é a natureza, né? Que nós precisamos observar. Aqui no 21, sobre 3 coisas estremece a terra. Sim, sobre 4 não pode subsistir. Sobre o servo quando se torna rei, sobre o sensato quando anda farto de pão, ou sobre a mulher desdenhada quando se casa, sobre a serva quando se torna herdeira da sua senhora. Aqui ele fala que a Bíblia deleita em reviravolta frutífera do destino, mas não do valor algum aos pretensiosos que querem mais do que são. Então, o texto apresenta 4 coisas coligadas pela noção de contrassenso, coisa que simplesmente pode acontecer, porque as pessoas estão em situação pelas quais possuem aptidão. Então, aqui ele traz sobre isso aqui, ele traz esse contraste, né? Ele traz esse contraste, né? 3 coisas, né, que eu tô falando. 4 coisas intolerável, que é do 30, do 21 ao 23. Então, igual eu tô te falando, então, esses versículos, eles trazem muito sobre isso, né? Que isso aqui, ó, sobre a mulher desdenhada, quando se casa, sobre a serva, quando se torna herdeira da sua senhora. Quando a mulher desdenhada, como a mal-humorada, rixosa, descrita se casa, ela traz seus aborrecimentos para o relacionamento, tanto o marido como os filhos, sob as consequências. Então, em Provérbio, ele fala sobre essa mulher, né? Aqui ele já deu outro nome para essa mulher rixosa, para essa mulher briguenta. Ele já colocou outro nome nela, desdenhada, né? Essa mulher, ela traz tantas consequências no lar, né? É uma mulher mal-humorada, uma mulher briguenta, que acorda já brigando com o filho, brigando com o marido. Então, assim, a gente tem que ter essa aqui,
é uma mulher que ele traz, em Provérbios, ele traz 2 tipos de mulher. A mulher rixosa, a mulher briguenta e a mulher sábia, né? Depois eu vou até fazer uma live sobre isso. Estou estudando muito sobre isso, a mulher rixosa e a mulher sábia. Então aqui ele traz que a gente tem que ter cuidado com as nossas atitudes. O que nós estamos fazendo, né? Se nós somos mulheres rixosas ou mulheres sábias dentro de casa, mulheres briguentas. Aqui também ele traz assim, não só para a mulher, mas também para o homem, né? O contraste, os dois, né? Quem somos nós, né? O que nós estamos fazendo dentro da nossa casa? Nós somos sábios ou nós somos essa mulher rixosa? E vamos continuar na nossa leitura aqui. No 30:24 fala assim, de novo ele fala, há 4 coisas muito pequenas na terra. Eu achei super interessante isso aqui, Há 4 coisas muito pequenas na terra, que é lição para nós, né? Pequena na terra, que porém são mais sábias do que os sábios. As formigas. Formiga, povo sem força, todavia no verão prepara a sua comida. A formiga, observa as formigas, elas nunca andam sozinhas, elas sempre andam em grupo. Então, formiga significa comunidade. Os algaganazes. Em outra Bíblia fala sobre os coelhos. Povo não poderoso, contudo faz sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bando. O geco que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Aqui ele traz aqui 4 exemplos que destacam a lição que tamanha força são os critérios decisivos. A sabedoria prática inclui previsão, a sabedoria, ela traz para nós, encontra segurança, disciplina, persistência. Esses são 4 contrapesos para a fraqueza. Todas essas pequenas criaturas agem com diligência para promover seu próprio bem, mesmo sendo seres irracionais, trabalha com inteligência. Então, aqui nesses versículos, ele quer trazer para nós uma disciplina, né? Disciplina, segurança, persistência na prática da sabedoria. Nós precisamos buscar sabedoria com inteligência, nós precisamos buscar sabedoria todos os dias. É uma disciplina diária de buscar a sabedoria. Aqui no 29, de novo ele fala assim, há 3 que têm passos elegantes. Nossa, ele já fala sobre a elegância, né? Que são pessoas nobres, né? Há 3 que têm passos elegantes. 5, 4 que anda airosamente. O leão, né? O leão mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O galo que anda ereto. O leão, ele na hora que ele dá o seu rugido, né? Nós sabemos, né? O galo que anda ereto, quer dizer que ele não abaixa. O bode e o rei, a que não se pode resistir. Se procedeste incessantemente em te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca, porque o bater do leite produz manteiga, o torcer do nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contenda. Aqui nesses 4, né, que fala Provérbio 30, 29, 31, fala assim, 4 coisas nobres, né? O sábio utiliza 4 figuras, né? 4 figuras que não possuem um significado moral evidente.
porém acredita que seja um lembrete de que outros, além do rei, pode ter um potente destino. Então aqui, nós podemos ter um potente destino sobre as nossas escolhas. Aqui no 32, ele fala assim, ó, que a humildade evita a tragédia, né? Nós precisamos ter um coração humilde, compassível no Senhor. Fala assim, esse trecho apresenta um único propósito: alertar-nos para o fato de que a humildade pacificadora evita tragédia. É igual aqui, ó. Enquanto o insensato e arrogante se exalta acima dos demais e acaba por provocar tragédia e contenda. É igual aqui, ó. A ira produz contenda. Por isso que nós precisamos ser pessoas que tenham o domínio próprio, o fruto do Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito Santo que eu vejo que é principal para a nossa vida é o domínio próprio, domínio no falar, domínio no agir. Então, para que não traz contenda, que fala que a sabedoria se veste de humildade e desfruta da paz, mas a insensatez traz-se com arrogância e colhe problemas. Então, nós precisamos nos revestir com a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, e para nos desfrutar dessa vida que Deus tem para nós. A saber, ó, fica esse trecho: a sabedoria se veste de humildade para desfrutar da paz. O que nós precisamos? Paz, amor, alegria e longanimidade. E nós precisamos todos os dias dar do fruto do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, que nós possamos ser revestidos dele, da sabedoria do Senhor. Então, que quando nós revestimos do Espírito Santo, nós não colhemos problemas, nós não colhemos, como é que fala, contendas, né? Porque eu falo assim, primeiramente, às vezes, primeiramente o nosso lar. Nós somos as mulheres pacificadoras, nós que trazemos a paz dentro da nossa casa, mas essa paz nós precisamos buscar onde? Na palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a paz de todos os dias. Buscamos a sua palavra, que a sua palavra é viva. Nunca, tem um outro versículo que eu gosto muito, que nunca a gente pode colocar a nossa ira, né? Se um tá irado, nós calamos. Se um nunca gerar em nós a contenda, nós temos que ter essa sabedoria de Deus para nos governar nas nossas emoções, no nosso sentimento e na nossa casa. A sabedoria do Pai, como fala aqui, a sabedoria se veste de humildade para desfrutar da paz. Então, fica aqui mais um versículo. Fica aqui mais um capítulo de Provérbios, que Deus possa nos abençoar. Mais uma vez eu agradeço a Natália, eu agradeço a Janaína, e que nós possamos ser essa mulher sábia, né? Essa mulher que conduza o nosso marido e nunca, sabe, se irar dentro da nossa casa. É que nós possamos, né, verdadeiramente conhecer o Senhor. O Senhor, ele é lindo, maravilhoso. Nós precisamos conhecer ele no nosso dia a dia, conhecer ele aonde? Na palavra dele, que a palavra dele nos traz paz e alegria. Amém? Um bom dia para cada um de nós. Amém, Janaína.